Fala galera, boa tarde, tudo bem? Vamos começar hoje nosso segundo encontro sobre técnicas de vendas aplicadas à estação médica. Infelizmente, esse encontro de hoje não vai poder ser online como todos os outros, porque eu estou em viagem, estou aqui em Paris, participando da Incosmetics. A gente está com o stand do Instituto de Cosmetologia e além do stand aqui, a gente está buscando as novidades para levar para o Brasil. Então, o Lucas, ele foi em todos os stands, buscar o que tem de novo, quais são as novidades e tendências agora para o segundo semestre. E vocês que têm assessoria de estação médica vão receber todo esse conteúdo em primeira mão já nos próximos meses, além também que ele vai montar alguns cursos para o congresso e ele vai colocar o que foi falado aqui na Cosmetics. Então, esse encontro vai ter que ser gravado, então eu estou gravando esse vídeo agora, eu vou subir ele no YouTube, e aí para que vocês possam assistir o vídeo, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui a falar um pouquinho sobre técnicas de vendas aplicadas à estação médica. Vamos recordar um pouquinho, fazer um storytelling da onde a gente parou? Lembra que no primeiro encontro a gente conversou um pouquinho sobre conexão, levantamento de necessidade, motivo emocional e solução. E eu fiquei feliz em ver algumas pessoas já do grupo, do WhatsApp, treinando algumas técnicas, e também apresentando bons resultados, porque isso faz com que a gente ganhe mais força da gente poder produzir conteúdo. Por quê? Porque se vocês treinam, vocês começam a me dar feedback se está certo ou está errado com vocês também, apesar que a gente já testou todas as técnicas, mas isso é legal por quê? Porque a gente começa a ter dados dos nossos clientes, beleza? Falando um pouquinho de conexão, recordar, a gente falou um pouquinho sobre a gente começar a visita se conectando com o prescritor. Né? A gente fazer aquele quebra de gelo, aquele olhar 360, a gente falou sobre algumas técnicas como rapport, a técnica do empilhamento, analisar os canais sensoriais, ok? Para que você possa se conectar com o prescritor, fazer o seu avatar e assim começar uma visita mais legal, sem ser aquela visita pesada em cima de termos técnicos. Depois a gente falou um pouquinho também sobre a necessidade, a gente não ficar desesperado com o material que a gente está na mão, em pegar um material certo para levar o prescritor. Primeiro fazer uma visita calma, fazer o levantamento de necessidade, conversar com o prescritor, ver como é que funciona o dia a dia dele, ver o que mais aparece, quais são as patologias que mais aparecem, para que a gente consiga juntar a informação necessária para levar material para o prescritor que realmente faça sentido para ele. Vocês estão recordados disso aí? Depois falar um pouquinho também sobre o motivo emocional, que as pessoas compram as coisas sem querer comprar. Por exemplo, eu até dei aquele exemplo que a mulher não compra uma calça jeans porque ela precisa de uma calça jeans. Ela compra o que a calça jeans vai fazer por ela, ou seja, ela ir numa festa mais bonita, ou seja, ela ficar com o bumbum mais bonito, né? Porque as pessoas não compram as coisas porque querem aquilo. Eles querem o benefício. Então, qual é o motivo emocional do prescritor prescrever a formulação? E em seguida a gente falou um pouquinho sobre a gente já aquele bate-bola para levantar os problemas, né? Para a gente poder colocar a solução para que o prescritor preste mais atenção na gente. A gente falou sobre acentuar, identificar qual é o problema que tem durante o dia a dia do prescritor, acentuar esse problema e só depois buscar uma solução. Beleza? Fechamos nesses 4 e hoje vamos ver outros 4 itens com técnicas de vendas aplicadas na estação médica, parte 2. Depois que a gente chegou até a solução do problema, até a gente oferecer a solução para o prescritor, a gente tem aquele momento único, que é o momento de vendas mesmo, que é de negociação. Né? Por quê? Porque a visitação médica nada mais é do que a arte de vender uma ideia para o prescritor. E o prescritor olhar para a gente de maneira diferente e o prescritor prescrever para a farmácia, ok? Então, para falar de negociação, eu queria que vocês entendessem que a negociação é como se fosse um jogo xadrez. Tem o tabuleiro ali e você vai montar o seu campo e o prescritor tem o campo dele, ok? Então, a gente vai ter que mover as nossas peças de maneira eficaz e eficiente até conseguir chegar no checkmate, ok? E a primeira parte desse jogo de xadrez, a primeira parte que tem que prestar atenção é sempre que você chegar no final da solução de visita, que você começar a entrar em técnicas de vendas para trazer a pressão do prescritor, você vai ter que fazer o que eu fiz agora, que é um storytelling. Você vai ter que relembrar o que está acontecendo, ok? Depois você vai ter que fazer perguntas avaliativas, vai ter que matar as objeções, vender sem vender e, por final, um fechamento matador para atrair a prescrição. Agora, vamos ver cada item desse? Então, vamos lá. Relembrando a visita, tá? Para relembrar a visita, o que eu quero que você faça? Eu quero que você comece a trabalhar com o prescritor
os pontos chaves do material. Então, quando você finalizar, você pega os pontos chaves do material e começa a recordar para fazer ele ficar parado nessa informação que é a informação mais importante do trabalho, ok? Depois disso, você vai ter que fazer o quê? Analisar como que está a postura dele. Se quando você está falando, quando você está apresentando, quando você está recordando esses pontos chaves, se ele ainda está com uma cara fechada, se ele ainda está com os braços cruzados, ou se ele já fez uma cara que entendeu a informação, ok? Por quê? Porque quando você fizer isso, se você perceber que ele ainda está prestando atenção, ou que ele está com o olhar para cima, pensando sobre o assunto, ou se ele está numa posição que ele ainda está fechado para a informação, você não pode fazer o fechamento de vendas. Porque se você fizer o fechamento de vendas, você vai perder aquela prescrição, porque ele ainda tem alguma objeção na cabeça dele, beleza? Então, quando você começar a recordar, a fazer o storytelling, você analisa como que ele vai se comportar perante a informação, se ele vai ser receptivo, beleza? E aí, em seguida, você começa a fazer perguntas que são perguntas avaliativas, que são perguntas que levam ao sim dele, né? Para você conseguir entender se o que você está falando você vai ter a prescrição ou não. Como que funciona isso? Quer ver? Uma pergunta avaliativa que você pode fazer. Doutor Jurandir, isso que eu apresentei para o doutor faz sentido no tratamento daquela patologia? E ver o que ele vai responder, faz sim. Né? Porque isso é muito importante, porque você começa a ter um termômetro de como está a sua visita. Você começa a ter um termômetro de como ele está se comportando e se ele está preparado para prescrever realmente, ok? Outra pergunta pode ser, doutor, agora me fala, desse material que eu te apresentei, o doutor achou da associação do ativo X com o ativo Y, né? E vê a resposta do prescritor, tá? Essas perguntas, elas vão fazer com que você entenda qual caminho seguir na hora da visita, beleza? E aí, depois que você fez o storytelling, fez a pergunta avaliativa, você vai fazer o quê? Você vai se reunir com a galera da farmácia, né? Então, com o farmacêutico, com quem produz o material, você que é visitador. E quando você for produzir o material que você vai visitar, vocês vão sentar em grupo e vão fazer um brainstorming de todas as possíveis dúvidas que pode haver sobre aquele material. Todas. Então, o que ele pode perguntar, o que ele não pode perguntar. Por quê, gente? Porque é o seguinte, e isso é uma carta que você vai guardar na sua manga. Você não vai matando as dúvidas do prescritor durante a apresentação do trabalho. Lembra, na hora que você está apresentando, você vai trabalhar o quê? O mecanismo de ação, estudo científico, ok? Posologia, é isso que você vai trabalhar, que são os pontos fortes do trabalho, no qual a gente viu na aula do material correto como se trabalhar, beleza? Então tá, quem não assistiu, vai lá e assiste o módulo de qual material correto para se trabalhar. Por quê? Porque, assim, as objeções a gente vai deixar para o último momento. Por quê? Porque a gente vai matar as objeções como técnicas de vendas para fazer o canal de compra de ideia do prescritor abrir. Então, o que a gente vai fazer? Você vai pegar e vai se reunir com a equipe da farmácia e você vai levantar todas as informações possíveis, todas as dúvidas possíveis do prescritor sobre aquele material. E aí, o que você vai fazer? Quando você terminar as perguntas avaliativas, você não pergunta se ele tem alguma dúvida, você fala assim, doutor, inclusive, doutor, neste momento pode estar pensando e você vai lá e fala essa grande dúvida, já matando a objeção dele. Por quê? Porque alguns prescritores, não adianta, eles têm vergonha de te perguntar coisas sobre o trabalho, né? Por quê? Porque às vezes está tímido, às vezes não quer se mostrar fraco perante informação científica na sua frente, e aí esse erro dele não perguntar faz com que ele não prescreva. Então, se você, na hora certa, você matar as objeções do prescritor, automaticamente ele vai falar assim, nossa, era isso que eu estava pensando, que bom que você sanou a minha dúvida. E se ele pensar isso, automaticamente ele vai falar, pô, esse ativo é bom e eu vou prescrever. Então, é muito importante mesmo, que você, depois que você fizer, só depois que você fizer as perguntas avaliativas, você entre com as objeções.
e aí escolhe 2, 3 mais fortes aí e já mata as objeções do prescritor, beleza? Vocês vão ver como é interessante. Ele faz nesse momento que você mata a objeção, é quando ele já faz uma cara mais receptiva para a informação que você está apresentando para ele. E aí, quando ele fizer essa cara a mais, aí sim você vai fazer o quê? Você vai vender sem vender. E como que é vender sem vender? Então, assim, gente, ó, não adianta. É metodologia isso aqui, tá? Isso é um método que tem que ser usado. Não tem como a gente inventar. Então, você vai ter que seguir o passo a passo para dar certo, beleza? Então, você vai fazer o passo a passo e depois que você matar as objeções, você vai vender sem vender. Ok? E o que é vender sem vender? Vender sem vender é quando você bate bola e joga a bola para ele. Né? É quando você pega a informação, o seu trabalho, o que você está fazendo, e você joga para ele falar que é bom. E aí já não é mais você falando que é bom, é ele falando que é bom. Por exemplo, você vai falando, você faz a pergunta avaliativa, matou objeção. E aí você pega e faz uma pergunta tipo assim, doutor, então, se houvesse um ativo que fizesse isso ou aquilo, para o doutor seria maravilhoso, para o doutor poder prescrever para o paciente? Aí ele vai falar assim, com certeza. Né? E aí, quando ele falar com certeza, automaticamente é ele que está falando que é bom, não é mais você. E aí você começa já a fazer o fechamento, e aí começa a prescrição, aí começa a trazer esse situário, que você vai falar assim, ó, então, doutor, conforme o doutor me falou, né? E quando você usa isso conforme o doutor me falou, automaticamente ele fala assim, pô, falei mesmo. E se eu falei, é porque é bom, porque eu sei o que eu estou falando, porque ninguém melhor do que eu, para saber as dúvidas que acontecem no meu dia a dia. E aí que você vai pegar o gancho. Porque quando você fizer isso aí você entra com o fechamento matador. E aí que a gente vai entrar com tudo, que a gente pegar e começar a usar expressões que façam ele prescrever realmente. Né? E aí que você vai ter que analisar muito, muito, como que está a expressão corporal dele. Isso é muito importante, de novo, se ele ainda vai estar fechado ou se ele já vai estar receptivo à informação. Beleza? Se ele estiver fechado, você reconstrói toda a argumentação de novo, sem estresse, tá? Por quê? Porque se ele estiver fechado, é que não deu certo a argumentação, infelizmente ele não viu o valor do que você está apresentando, ele não vai prescrever. Você reconstrói. Agora, se ele já estiver aberto nesse momento, aí você entra com alguns gatilhos que são gatilhos poderosos. Por exemplo, você pode falar para ele que aquele ativo, por exemplo, é um ativo, é um lançamento que você tinha guardado para fazer um teste com ele, para ver se ele não quer participar de um teste com você em cima do paciente, para ver a resposta significativa. Esse gatilho de autoridade aí, como você, como médico que eu escolhi, vai fazer ele prescrever. Ou se não, você pode começar a trabalhar com ele a recordação e falar, doutor, então, mediante de tudo que a gente conversou aqui, o doutor concorda que se a gente fazer um tratamento assim, assim, assim com o paciente, ele vai ter um resultado potencializado, um resultado melhor em cima do tratamento? E aí ele vai começar a concordar. E aí que você ganhou a prescrição. Não esquece que assim, que alguém tem que pagar o café, ok? Então você nunca pode esquecer isso. O prescritor, ele precisa do visitador ali, do farmacêutico ali, do suporte, ok? Porque, infelizmente, a vida dele é corrida, ele às vezes não consegue ler tudo que acontece de novo, nem participar de todos os congressos que ele gostaria de participar. Então, a grande fonte de atualização do prescritor é o visitador. Ok? O visitador é essa grande fonte de atualização. Então, ele precisa de você ali. Então, o que acontece? Aí, baseado nisso aí, que você vai fazer? Você vai pegar e você vai começar a trabalhar com ele. Então, ele sabe que ele tem que prescrever, ele sabe que alguém tem que pagar um café, ele sabe que essa parceria, ele também vai ter que prescrever para você. E aí, não esquece disso, tá? Lembra do síndrome de pavão que a gente conversou. Não faça síndrome de pavão. Não abra suas asas e apresente um material científico maravilhoso e esqueça de fazer o fechamento, de pedir a parceria do prescritor, tá bom? Pedir não, né? De conversar com ele de uma tal maneira, usando essa metodologia que faça ele querer prescrever aquele ativo, tá? Então, nunca termina a visita sem fazer o fechamento matador, tá? Sem fazer esse checkmate, que é a hora que você faz aquela isca que vai fazer ele prescrever, ok? Se vocês tiverem dúvidas sobre o fechamento matador, manda no WhatsApp, ok?
manda no grupo do Bora, que eu vou respondendo. Se precisar, a gente grava um novo vídeo, só dando casos específicos de fechamento matador, ok? Sem estresse, entendeu como é que é, né? Então, depois que você seguiu a metodologia, fechamento matador é quando você vai pedir a prescrição, é quando você vai começar a trabalhar com ele o sim, né? E aí é quando ele começa a prescrever, beleza? Então, vamos lá. Continuando aqui, depois da negociação, vamos falar um pouquinho sobre compromisso, de como firmar o compromisso com o prescritor, ok? Gente, a gente tem que ter claro na nossa cabeça isso, claro. Tem que ser claro para nós que quando a gente está fazendo uma parceria com o prescritor, ambos, tanto você quanto ele, vão ter que ter a sensação de estar satisfeito com o que foi falado, satisfeito do que foi apresentado, ok? Isso é muito importante, por quê? Porque é isso que vai gerar credibilidade e a segurança, beleza? E outra, sempre manter o combinado. Se existe algum combinado sobre levar algum material, alguma formulação, lembra que a gente falou, às vezes o prescritor ele vai querer experimentar, então ele vai ter que fazer uma receita para você levar um original para ele, né? Então assim, não importa. De repente, no meio da visita, o prescritor te perguntou uma coisa que você não sabe responder. Sem estresse nenhum. Só respira e fala, doutor, muito bom poder falar sobre isso com o doutor. Amortece, e aí você pega e fala, doutor, eu não tenho essa informação na minha mão agora, mas eu vou buscar ela para o doutor e na próxima visita eu trago a informação do qual o doutor está me pedindo. E, gente, combinou, vai e faz. Traz para ele a informação, manda um WhatsApp, se tiver esse canal de comunicação, que seria maravilhoso você chegar nesse nível com o prescritor, tá? Agora, o importante é manter o combinado sempre, ok? Combinou, tem que manter o combinado. E por último, é você começar a mostrar para ele que você tem sim uma estrutura sólida, científica, ok? E que você possa virar um suporte técnico do prescritor. Isso é muito importante, ok? É muito importante a gente conseguir usar todas as ferramentas da metodologia das técnicas de vendas, fazer o fechamento, mas no final a gente tem que se posicionar como se fosse um grande parceiro para o que o doutor precisar. Lembra que eu contei para vocês a história da doutora Mariana Veloso e da Karina Soeiro, né? Que a Karina visitava a doutora Mariana Veloso, visitou durante um ano, e ela não prescrevia para a Karina, para a farmácia da Karina, só que um dia aconteceu um problema e ela precisou de um suporte farmacêutico, a Karina estava ali atendendo ela, e aí as duas conversaram sobre o caso, resolveram o caso do paciente, e a partir daquele momento ali, as duas começaram a trabalhar juntas, né? Cada uma na sua área, a favor do tratamento do paciente. Então, isso é a melhor coisa que a gente pode fazer na vida, ok? Se você conseguir se posicionar como um suporte científico para o prescritor, ao ponto dele pensar em você quando tiver algum caso acontecendo na clínica ali, que ele não tiver uma solução, ele poder compartilhar com você para vocês achar uma solução junto, você começa a ganhar o prescritor de vez, ok? Por quê? Porque começa a ter segurança, começa a ter credibilidade, começa a ter confiança, e onde tem segurança, credibilidade, confiança, tem fidelização, beleza? Então, fechou o compromisso com o prescritor, mantenha a sua palavra até o fim, faça tudo o que foi combinado, beleza? Então vamos lá então. Dando sequência aqui, vamos falar um pouquinho de uma parte que é muito importante, que é o gerenciamento de todas essas informações, né? A gente viu muita informação, a gente sabe que tem muita coisa para a gente treinar, a prática leva à perfeição, então ninguém vai sair daqui já aplicando todas as técnicas, que não é assim. A gente evolui, cada dia que a gente aplica uma técnica, a gente vai ganhando mais experiência nela, e se você aplica todo dia, você vai melhorando. Então, assim, a gente tem um monte de coisa para fazer. Agora, não adianta nada a gente fazer conexão, levantamento de necessidade, motivo emocional, entrar no checkmate ali no jogo de xadrez, fazer o fechamento matador, se a gente não tiver informação na mão, tá? E é muito importante a gente ter essas informações na nossa mão. E para isso a gente tem que saber que o visitador da farmácia de manipulação tem que ser um cara muito detalhista e tem que ser um cara sistemático no preencher informações, tá? E aí tem as tabelas, que são aquelas tabelas do gerenciamento
que algumas delas a gente já viu no planejamento da visita, tá bom? E outras que eu vou mostrar agora, que eu quero que vocês alimentem corretamente cada tabela para que vocês tenham informação na mão. Porque se vocês têm informação na mão, vocês sabem qual caminho percorrer com cada prescritor, beleza? Então vamos lá. A primeira é aquela informação que a gente já viu no planejamento, que são os ativos mais prescritos, tá? Então é muito importante você reavaliar isso a cada 6 meses, tá? Por mais que eu falei lá sobre como você pegar essa informação e você fazer, montar a estrutura para começar o departamento de administração médica, eu preciso que você também tenha em mente que a cada 6 meses você vai ter que reavaliar. Reavalia quais são os top 20 médicos, se são os mesmos ainda. Reavalia se os ativos mais prescritos está aparecendo algum aí que está crescendo e você, de repente, não monitorou. Ok? E reavalia se tem alguma novidade no mercado de ativos similares que faça sentido você fazer uma associação ou que faça sentido você criar uma nova formulação para sair na frente, criar tendência e inovação com o prescritor, tá? Então, você tem que fazer pelo menos a cada 6 meses. Você faz de novo aí os ativos mais prescritos para saber como que está a resposta do seu painel. Um outro, esse aqui é o planejamento da visita, a gente já viu lá, então tem que manter ele sempre certinho, tá? Principalmente para você saber como que está, quais especialidades você está trabalhando, qual o material. Lembra de fazer a comunicação integrada com a farmácia inteira, então é muito importante que você, tudo que você for trabalhar, que trabalhe o balcão, que trabalhe todos para ver se tem a matéria-prima, se está no estoque certinho e para não perder receituário caso chegue no teleatendimento, alguma ligação ou no balcão. Não vai cometer aquele erro de você comprar uma matéria-prima nova e você começar a trabalhar com um visitador e de repente não fazer um treinamento para a farmácia inteira e aí de repente o receituário bate no balcão e o balcão, por não ter conhecimento, acaba perdendo aquela receita. E o mais importante disso tudo é você fazer também ativos relacionados e trabalhar com ativos relacionados, com fórmulas relacionadas, tanto no teleatendimento como no balcão. Ou seja, tudo que você for trabalhar, todo material de estação médica que você for levar para o prescritor, a formulação principal, ok? Faça o complemento, como se fosse um treinamento, como se fosse um tratamento por protocolo. Então, a pessoa está comprando despigmentante, sabe que tem que levar um filtro solar, entendeu? E isso é importante, por quê? Porque você trabalha o balcão para sempre agregar valor àquela receita. Lembrando que existe aquela técnica que a gente já conversou chamada upsell. Upsell, como que funciona? Só depois que o cliente aceitou a formulação e falou, beleza, eu vou levar, aí ele abriu o canal de compra dele. Quando ele abriu o canal de compra dele, aí você faz o venda agregada, aí você faz o upsell, e nesse momento ele vai estar receptivo a trabalhar com um produto até que seja uma fórmula complementar até mais cara do que ele está levando. Lembrando também que quando você for trabalhar os valores, se você tem prática de parcelar no cartão de crédito, sempre fala, doutora, a sua formação ficou apenas 3 vezes de X, 5 vezes de X. Por quê? Diminui o valor, quando diminui o valor, automaticamente o canal receptivo aí para comprar do cliente aumenta, tá bom? Então, não chega lá e fala de cara, sua forma ficou R$800, R$700, não faça isso, tá? Fala, ficou 10 parcelas de 70, por exemplo, que daí é baratinho todo mês, né? Não é uma fórmula cara, é uma fórmula baratinha todo mês. E o cliente vai estar mais adepto a comprar e sempre treina a sua equipe, não importa qual seja o valor. Se o cliente pegar e falar que está caro, argumentar o caro comparado ao quê? Porque a gente só fala o que está caro quando a gente não vê o valor necessário nas coisas. Por quê? Porque acontece muito também do visitador fazer um trabalho brilhante, o prescritor, e de repente chega no balcão, a fórmula, às vezes é uma fórmula de 350, R$400, e o cliente fala, nossa, mas o valor é alto, né? E o balconista vai lá e fala, é alto mesmo. E isso faz você perder a venda. Então, toma muito cuidado para que o pessoal do balcão, do teleatendimento, o que é caro para eles não é caro para o cliente. A gente não sabe como é que é o bolso do cliente. Então, treina bastante eles para quando o cliente argumentar sobre preço, a gente trabalhe valor e não concorde com eles sobre o valor, beleza? Então, vamos lá. Outra
outra ferramenta, outra tabela que a gente tem que preencher sempre, que a gente também viu no planejamento, é essa aqui da agenda diária, tá? E na agenda diária é muito importante a gente olhar as observações. Olha sempre a observação, sempre, sempre, sempre. Então, saiu de dentro do prescritor, saiu de dentro do consultório, preenche. Preenche como é que foi a visita do dia, o que a gente trabalhou, né? Qual o material e o que o médico falou. Lembra que esse negócio, por que novela vende? Novela vende porque a novela ela conta uma história, ok? Então a gente sempre. Lembra quando a gente ia assistir novela ou filme ou seriado e eles começam sempre mostrando como é que foi o último capítulo? Por que faz isso? Faz para você relembrar. Então a visita ela é assim. A visita não é cada visita uma visita. A visita é uma só. Elas são continuidades, ela nunca acaba. É sempre a mesma visita, ok? Então, toda vez que você chega no prescritor, você sentou ali na salinha para esperar para ser atendido, né? Você pega essa ficha, que essa ficha é muito importante, você abre essa ficha e olha a última conversa. E aí você entra fazendo conexão com o prescritor, trabalhando a última conversa. Isso faz com que seja uma visita contínua. Isso é muito importante para você, porque se é uma visita contínua, é legal. A gente sempre fica esperando as cenas do próximo capítulo, ok? Então, sempre faça isso. Nunca comece do nada. Sempre começa de onde parou, tá? Para ter continuidade, beleza? Outra tabela, uma tabela muito importante para a gente poder olhar, é a tabela do perfil socioeconômico do consultório, ok? Por quê? Porque essa tabela vai dizer para a gente se o prescritor ele atende médicos AA, se ele atende médico A, médico B, vai mostrar para a gente se a clínica é uma clínica que ela é cheia, se é uma clínica que tem 5, 6 secretárias, quantos sofás tem, quantos pacientes tem por dia, né? Se são pacientes conveniados ou se são pacientes particular. E se eu tenho noção como isso muda toda a estratégia da visitação. Se você trabalha com um médico, por exemplo, que tem o consultório aí 10, 12, 15, 20 pacientes, que seja particular, né? Ou que seja 10 pacientes durante um dia particular e ele cobra média de 400, 500 reais a consulta, se o paciente pagou 400, 500 reais a consulta, automaticamente esse paciente já tem uma percepção que o tratamento vai ficar pelo menos o mesmo valor. E se isso acontece, você começa a fazer um trabalho diferenciado, porque o médico AA não é igual o médico que trabalha com plano de saúde, por exemplo, porque o médico AA, ele te entrega valor. Então você vai ter que repensar a sua embalagem, vai ter que repensar o seu rótulo, vai ter que repensar os ativos que você trabalha dentro daquela formulação. Por quê? Porque você vai trabalhar mais com a parte mais luxuosa. E isso vai fazer com que você consiga melhorar a lucratividade e o ticket médio da sua formulação, ok? Então, é muito importante você sempre analisar o perfil socioeconômico do consultório, beleza? Sempre anota o aniversário da secretária. Não esquece que a secretária é a nossa BFF, Best Friend Forever. Vamos falar um pouquinho disso aí daqui a pouco, beleza? E principalmente se tem algum horário de pico, tá? Por quê? Se tem horário de pico, quando que a gente tem que visitar o prescritor? Antes do horário de pico, depois do horário de pico que está mais calmo, quando que a gente tem que visitar ele, né? Gente, se o consultório, se de repente está conversando com a secretária e a secretária apontou que existe um horário de pico, você visita o médico pelo menos ali uma meia hora antes do horário de pico, uma hora antes. Por quê? Porque se você consegue fazer uma boa visita, gerar conexão e deixar a mensagem na cabeça dele, quando entra o horário de pico, o que vai acontecer? O prescritor ele vai prescrever aquilo que vocês conversaram, que é o que está mais fresco na cabeça dele. Então, sempre visita o prescritor, se tem horário de pico e se ele recebe a visita durante o dia inteiro, sempre antes do horário de pico, ok? Então, vale essa sacada aí, porque essa sacada aí, ela realmente faz virar dinheiro, tá? Essa sacada, o cara tá com a cabeça ali pensando no que vocês conversaram, chega o paciente, tá fresca a informação, ele caneta e isso aumenta a sua prescrição. Beleza? Um outro relatório muito importante é o histórico de visita. O histórico de visita, ele serve para dar apoio à agenda diária, às observações do que foi falado, e ali é quando você vai ter realmente tudo que foi
conversado com o prescritor, principalmente quais são os materiais que você já levou para ele e como ele se comportou mediante cada material, se esse aqui ele tem mais chance de prescrever, se esse aqui ele não tem chance de prescrever. Então, se você sabe, por exemplo, sei lá, tem um médico que prescreve só hidroquinona. Não vai adiantar você ficar levando para ele debenona, algum outro ativo que não seja hidroquinona. Você sabe que ele gosta de hidroquinona. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ser esperto e trabalhar formas farmacêuticas diferenciadas em cima da hidroquinona ou associação da hidroquinona com outros ativos, que seja um ativo até um pouco mais potente, com valor agregado maior, que seja, para você aumentar o ticket médio da formulação. Mas você sabe que ele é um cara que ele gosta de hidroquinona. Então, leva o que o prescritor gosta, tá bom? Porque se você leva o que ele gosta, ele vai te ouvir mais. Faz sentido, não é assim ou assim? Porque a gente gosta de conversar sobre aquilo que a gente gosta, né? É um saco, às vezes, a gente está conversando com alguém e a pessoa só fala dela ou de alguma coisa que só interessa para ela, né? Então, como vendedor, a gente tem essa obrigação de conversar com as pessoas sobre o assunto que elas gostam. Então, vai ter que monitorar isso também, beleza? E depois, a gente já aprendeu a analisar isso aqui, a gente aprendeu como que a gente faz para olhar canal sensorial, como é que faz para trabalhar a técnica de rapport, mas é muito importante você ter esse relatório aqui muito bem preenchido para você saber com quem você está falando, ok? Lembra do avatar? Lembra que a gente conversou sobre a persona, sobre o seu público-alvo? Então, você tem que saber o que ele pensa, saber como ele age, saber como ele é. Quanto mais informações você tiver sobre ele, mais a chance de você agradar, mais a chance de você conseguir ser simpático e atrair a prescrição. Então, esse relatório é o relatório de perfil do prescritor. Vai lá e coloca todo o perfil psicológico dele, como que ele é, coloca as características profissionais dele, né? Quais são as formulações que ele mais prescreve e analisa sempre, 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 tá? Principalmente se ele tem um hobby ou não, para você poder falar sobre aquele hobby, entendeu? Isso é muito importante você ter na palma da sua mão, tá? Neto, mas eu não sei avaliar. Gente, pega cada palavra que eu coloquei aqui, então você pega lá, obstinado, sociável, afável, coloca no Google como que se comporta uma pessoa assim, como se comporta uma pessoa assim, e aí você vai analisando como que se comporta, esse aí, ele é o que o Neto falou lá, o questionador. Não, esse aí é o auditivo, ó. Por quê? Porque ele gosta que vai direto ao ponto, ele gosta que enrola, não. Eu cheguei lá, fui conversar com ele, comecei a querer mostrar muita coisa, ele já cortou e falou, vamos aí, amigo, vamos logo aí, fala aí o que tem que falar, tal. Então, isso é importante você fazer sempre, tá? Para você saber com quem você está conversando. Beleza? E esse que é um relatório muito importante mesmo, que é a classificação dos prescritores. Tem que ser preenchido mês a mês, ok? E tem que ser analisado a cada 3 meses. Gente, às vezes o dia a dia é corrido, e eu estou falando isso porque eu já vi casos assim, de dono de farmácia que tinha um grande parceiro, um grande prescritor, aquele cara que representa o faturamento alto na farmácia, e de repente foi cair no mês a mês um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e ele não percebeu, e quando foi ver, o prescritor estava mandando fórmula para outra farmácia para concorrência. Então, é muito importante você analisar todos os meses como que está como que estão o receituário, como está a entrada de receita daquele prescritor e qual o volume que ele está te mandando. Por quê? Porque assim, se de repente tiver uma queda, obviamente pode ser umas férias, pode ser que ele esteja doente, não foi trabalhar, algum problema de saúde. Agora, pode ser também que ele está ali prescrevendo, pode ser que ele está trabalhando, mas que de repente algum visitador de outra farmácia começou a trabalhar a conexão com ele e você está perdendo aquele prescritor. Então você vai ter que analisar todos os meses para caso você tenha que tomar alguma atitude ou mudar alguma coisa aí, você ter tempo de fazer essa mudança para você agradar o prescritor e trazer de volta o faturamento dele, tá bom? Então, não esqueçam de preencher. Preenche todos os meses e olhe 10, 15, 20, 30 vezes se for necessário cada prescritor para saber como que tá, se ele está subindo, se ele está descendo, como que tá a prescrição dele. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá então. Agora, vamos falar um pouquinho aqui, a gente falou um pouquinho de relatórios, né? Fechamos a parte de relatórios, vamos falar um pouquinho aqui agora sobre o pós-visita, tá?
O pós-visita, ele é tão importante quanto a visita, beleza? E é onde eu vou ressaltar novamente algumas coisas que eu já falei com vocês, mas que é muito importante vocês terem isso gravado. É muito importante mesmo, tá? Então, vamos lá. Secretária, gente, é ela que tem o poder sobre o consultório. É ela que manda no consultório. Quem manda no consultório é a secretária. Então, seja o melhor amigo dela. Eu já falei isso durante os módulos passados e eu tenho que ressaltar. Você tem que gerar conexão, você tem que ser amigo dela. Você pode agradar, leva um chocolate emagrecedor, 70% de cacau, com alguma formulação, algum ativo dentro, leva algum hidratante para as mãos ou facial. Sempre tenta levar uma novidade para ela. Sempre que você tiver uma coisa nova na farmácia, uma inovação, seja em sensorial, seja em fragrância, ou até mesmo alguma inovação sobre, esse aqui é específico para bolsas, leva. Leva para a secretária, dá uma embalagem para ela menor, isso não vai custar nada para você perante o que ela pode fazer, porque é o que eu sempre falo, a secretária, ela tem aquele dom de falar assim, doutor, sabe aquela menina meio chatinha, tá aí fora, posso mandar ela embora? Ou ela pode falar assim, doutor, sabe aquela menina super boazinha da farmácia que sempre tá aqui ajudando a gente? Ela tá aí, posso pedir para ela entrar rapidinho? E é ela que tem essa força, é ela que tem esse dom. Então é muito importante você sempre estar conectado ao máximo com a secretária, beleza? Comunicação integrada, todos os departamentos da farmácia têm que falar a mesma língua. Então, é muito importante que no ciclo de visitação vocês trabalhem toda a farmácia, toda. Take one, banner, a promoção do mês. Se você trabalha com produtividade, arruma a produtividade da galera, de todo mundo que trabalha com vendas, aumenta um pouquinho em cima do ciclo do mês, entendeu? Treina todo mundo, coloca no auditório, conversa bastante, explica o que é, explica quais são as fórmulas relacionadas, explica o porquê daquilo ali, deixa o seu colaborador testar. Então, faça para que ele teste também, porque se o seu colaborador ele vai comprar a ideia de um bom produto, ele vai vender mais fácil aquilo. Hoje, a grande maioria das vendas são perdidas por falta de habilidade, ok? Então, assim, se o seu colaborador, seja do laboratório, seja do balcão, do teleatendimento ou visitador, se ele experimenta e ele gosta, ele fala, nossa, realmente é um produto bom, ele tem mais facilidade de vender. Repara para você ver que às vezes você tem um ou outro visitador que é campeão em cima de uma formulação ou um outro teleatendimento que é campeão, que não perde vendas quando é um produto. Por quê? Porque provavelmente ele se familiarizou com aquele produto. Então, todo começo de ciclo da visitação médica, reúne a equipe inteira, explica o porquê daquele ciclo, por que foi escolhido aqueles produtos que vão ser trabalhados durante 3 meses, ok? E todas as fórmulas relacionadas que tem para que você treine o pessoal do teleatendimento e do balcão, beleza? Então tá, fora isso, ressaltar novamente, gente, não dê mancada com o prescritor. Não dê mancada. Combinou horário é um horário, combinou material é um material, combinou formulação é uma formulação, tá? Trata com carinho o paciente dele, faça com que o paciente fale bem de você para ele, porque querendo ou não, isso vai fazer um grande diferencial. Se o paciente falar assim, nossa, doutor, eu fui na farmácia e foi super legal o atendimento deles, nossa, eles me ligaram depois de 7 dias perguntando se eu estava adaptada à formulação, e depois de 28 dias eles me ligaram perguntando se eu ia fazer a fórmula novamente. Então, se você faz isso, o prescritor fala assim, pô, essa farmácia aqui, ela dá mais atenção para o paciente, então eu vou indicar mais ela, tá bom? Então, isso é muito importante também, beleza? Bom, vamos lá. Concluir a nossa ideia aqui sobre técnicas de vendas, falar um pouquinho aqui sobre como a gente pode fazer um belo funil de vendas dentro da visitação. A primeira coisa, toda vez que a gente for entrar no prescritor, a gente já viu isso, vamos olhar de novo, a gente trabalha ou uma pergunta super poderosa, ou um mistério, ou uma estatística, ou um elogio, ou uma afirmação. Então, doutor, como é bom poder visitar o senhor, que é um médico super renomado, o da minha carteira, sempre faz um elogio, sabe? Sempre faz isso porque abre o canal, esse canal aí da simpatia, de vamos nos conectar, beleza?
sempre durante a visita, no meio da visita, né? A gente estava olhando lá, levantamento de necessidade, tudo isso. Faz o quê? Usa valor de transferência. Isso significa que se o paciente usar, vai ter essa resposta. Evidencia, utiliza analogias e testemunhos e depoimentos, sempre, sempre, sempre. Então, se você conseguir a proeza, por exemplo, de pegar um vídeo de algum paciente que teve uma grande melhora sobre o tratamento e você pedir para o paciente pegar e gravar um vídeo, quando você estiver na frente do prescritor, você pega o celular e você pega e fala, doutor, lembra aquele paciente que prescreveu? Doutor, olha que legal, e dá um play, deixa ele assistir, isso vai fazer com que o médico goste mais de você, fala, nossa, que legal, olha o cuidado que ele tem com o meu paciente, tá? Então, sempre usa depoimento, analogias, e testemunhos dos pacientes, dos prescritores, tá bom? E no final, sempre faça chamada para ação, né? Sempre faça chamada para ação, traga a síndrome de Picoque, não use o pavão, como brinquei com vocês numa das aulas, que eu não lembro qual que era. Então, traga o prescritor para o grande fechamento, para o grande finale, que é quando ele vai tomar a decisão por si próprio de prescrever aquela formulação, tá? Gente, muitos prescritores não conseguem guardar a formulação. É difícil, às vezes a formulação tem 5 miligramas disso, 5% disso, então é difícil. Então, facilita. Lembra que a gente falou de não ter problema de trabalhar com o mesmo material durante um tempo? Então, facilita para o prescritor. O que você faz? Trabalha a mesma formulação e mesmo que você tiver um paper novo para levar para ele, primeiro apresenta o paper do ciclo e depois você vai lá e apresenta o paper novo, ok? Beleza? Então, beleza. Então, esse aqui foi o segundo módulo, técnicas de vendas aplicadas à administração médica. Espero que vocês tenham gostado. E na semana que vem, a Jussara vai trazer para vocês como criar um avatar. Eu ia fazer essa aula, mas como eu estou aqui e ela tem mais know-how em fazer avatar do que eu acho que é um presente para vocês deixar ela ensinar vocês a formar um avatar, porque vocês vão saber ainda mais como falar a linguagem de um prescritor, ok? E daí na outra semana eu volto com técnicas de oratória. E aí eu vou passar para vocês tudo como a gente se comporta, como que a gente fala na frente do prescritor mesmo, tete a tete, para que ele preste atenção em nós e que a gente consiga aí, para quem é um pouco mais tímido, perder essa timidez, para quem é um pouco mais medroso, perder esse medo de falar em público, assim como eu também tinha muito medo de falar em público e também não sabia como me comportar na frente de uma câmera, e cada dia que passa vai melhorando porque você vai treinando algumas técnicas e isso vai aperfeiçoando, beleza? Então eu fico por aqui, queria agradecer a todos vocês. Infelizmente a aula de hoje nós não temos o tempo aberto para perguntas, ok? Então assistam a aula, manda a pergunta no grupo, ou se você, por acaso, estiver envergonhado, não quiser se expor no grupo, manda a pergunta para mim no meu inbox. Vocês têm o meu celular, tá lá no grupo, só clicar, manda e eu respondo para vocês, beleza? Fico por aqui e nos vemos então, sem ser nessa sexta, na outra sexta-feira. Um abraço a todos vocês e tamo junto, galera. Bora visitar. E vai usando as técnicas aí e vai me reportando para eu saber como é que tá o dia a dia de vocês na rua, tá bom? Um abraço. Fico por aqui. Fui.